Você tem o hábito de anotar gastos diários? Você já deve ter ouvido falar em outros canais de finanças por aí ou em redes sociais que anotar gastos é muito importante, mas nesse vídeo eu venho te falar que somente isso não é suficiente para resolver a sua vida financeira. Anotar gastos é importante sim e faz parte do planejamento financeiro dependendo do caso do cliente. Mas anotar gastos nada mais é do que você olhar no retrovisor. E não é necessário para todos os casos. Tá, mas e quando que ele é necessário? Se você é uma pessoa que não sabe para onde vai o seu dinheiro, anotar gastos te ajuda a ter um controle muito maior e ter uma noção do quanto e com o que você gasta diariamente. Essa estratégia te traz clareza. Veja bem, você saiu de casa hoje? O que você já comprou? Tomou café numa padaria, comprou pão, almoçou fora, comprou um doce de sobremesa porque deu vontade, ou passou por frente de uma loja, ou entrou em uma loja e acabou trazendo alguma coisa para casa? Se essas compras foram irracionais, se você está endividado, não está conseguindo fazer sobrar dinheiro no final do mês, e se você é a pessoa que não sabe para onde vai o seu dinheiro, essa estratégia de anotar gastos pode sim ser interessante para o seu caso. Primeiro porque você vai conseguir fazer um balanço tanto semanal quanto mensal daquilo que você gasta todos os dias. E segundo porque quem tem esse hábito de anotar gastos, quem faz essa prática, tem a tendência a ser mais racional nas próximas compras. Porque já vai conseguir perceber que, por exemplo, só naquela semana já gastou R$ 150 na mercearia ou na padaria que fica perto de casa. No entanto, se você já é uma pessoa mais controlada com as suas finanças, se você não tem dívidas, se você nem tem o hábito de sair de casa, o que te ajuda, porque assim você acaba não fazendo compras diariamente, se você até já tem um salário razoavelmente bom para você e só precisa talvez de alguns ajustes para fazer sobrar um pouco mais de dinheiro para investir mais nos seus objetivos, talvez esse controle não precisa ser tão de perto, não precisa ser diário, não precisa ser tão em cima quanto da outra realidade. Claro que vai precisar de um controle sim, porque afinal de contas você tem metas a cumprir, você tem os seus objetivos para conquistar, mas talvez não precise ser tão em cima quanto do outro cenário. Entende que são cenários e características pessoais diferentes, não tem como colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de controle financeiro, pode ser que para você seja um pouco mais fácil de seguir limites semanais e limites mensais de gastos, porque afinal de contas você tem um autocontrole maior. Mas para uma pessoa que não tem muito autocontrole, que talvez até já esteja numa situação de dívidas de cartão de crédito, dívidas de empréstimos, até de agiotas, mesmo ganhando razoavelmente bem, não tem conseguido fazer sobrar dinheiro no final do mês, pode ser que anotar gastos seja fundamental. Por quê? Porque isso vai fazer diferença e vai te ajudar a conseguir seguir esses limites de gastos semanais que são colocados e pode te ajudar a fazer sobrar dinheiro no final do mês e quem sabe até começar a se livrar dessas dívidas também. E se você está achando isso trabalhoso, difícil de ficar anotando gastos todos os dias, de fato no começo ele não é muito confortável de fazer, porque é uma coisa nova. Tudo aquilo que é novo, até virar um hábito, uma rotina, é mais difícil, né, da gente se acostumar. Eu tenho cliente que começou a fazer isso depois de começar a ser acompanhada mais de perto comigo. E ela hoje não precisa mais ser lembrada da importância de anotar gastos para a realidade dela. Muito pelo contrário, ela relata que isso já virou um hábito, já virou rotina e que hoje ela mesma entende a diferença que isso faz para as finanças dela. Inclusive, para você que talvez está chegando agora aqui no canal, eu sou planejadora financeira pessoal, criei um Insta recentemente para poder divulgar o meu trabalho como planejadora financeira. Então, caso você tenha interesse em ter um acompanhamento mais de perto, me segue lá, acompanha também o meu trabalho aqui no YouTube e lá no Instagram também. E qualquer coisa me chama para conversar que eu posso explicar um pouco melhor para você como funciona o meu trabalho. Agora, independente desses casos, somente anotar gastos não é suficiente para você resolver a sua vida financeira. Porque anotar gastos nada mais é do que você olhar no retrovisor. Quando você olha para o retrovisor, o que você vê? Algo que já passou, certo? Anotar gastos é a mesma coisa. Quando você olha para aquilo que você já anotou, você está olhando para um dinheiro que já se foi, para aquilo que já foi gasto.
você não tem mais o que fazer. Você vai pedir para que te devolvam o dinheiro do lanche que você fez? Não vai. E isso não significa que essa prática não adianta. Na verdade, ela tem a sua função dentro do planejamento financeiro, mas ela é apenas um dos passos. Quando você for analisar esses gastos, seja uma pessoa mais crítica consigo mesmo e com a sua realidade. Avalie se aqueles gastos que você teve eram realmente necessários e o que te levou a fazer aquela compra. Por exemplo, você fez uma compra de um lanche durante a semana. Tente identificar se essa compra desse lanche era uma compra porque você estava realmente com vontade de comer aquilo, ou se porventura você comprou porque chegou à noite, você estava cansado, bateu a fome, deu preguiça de fazer alguma comida, não tinha nada pronto em casa, e tudo isso fez com que você gastasse. Avalie também a diferença que isso faz na sua vida financeira daquele mês. Por exemplo, se nas próximas semanas você não tiver os mesmos gastos que teve na semana que passou, quanto de dinheiro vai sobrar para você no final do mês? Quanto de dinheiro você já vai poder destinar para começar a se livrar de uma conta ou para investir para sua reserva financeira? De nada adianta você simplesmente anotar os gastos e esquecer daquilo, não fazer uma análise criteriosa. E também não adianta você anotar tudo e só olhar isso no final do mês, quando você não tem mais nada para fazer, quando você já está totalmente sem dinheiro. Para que essa estratégia funcione, é preciso que você tenha um olhar mais crítico. E falando de mudança de vida financeira, essas anotações de gastos devem servir como uma base de cálculo para o seu orçamento do mês seguinte. Então, se você no mês passado anotou os seus gastos, automaticamente você vai ter uma noção do quanto gastou com supermercado, com lazer, com transporte e outras coisas. Esses valores que você tem anotado servem como referência de gastos ou de ajustes de gastos para você planejar o seu orçamento do mês seguinte. É a partir desses números que você vai entender se você realmente precisa desses valores para gastar também no mês seguinte, para esse novo orçamento, ou se você vai precisar ajustar, se você precisa talvez economizar um pouco mais em lazer, em supermercado, dependendo do objetivo que você tem. E eu também já ensinei sobre esses limites de gastos aqui no canal, vou deixar o vídeo em algum lugar aqui para você poder assistir depois. Então, se você entendeu que para sua realidade vai ser interessante começar a anotar gastos, seja para você começar a sair das dívidas, seja para descobrir para onde está indo o seu dinheiro, porque você não tem essa noção ainda, seja para fazer sobrar mais dinheiro para você no final do mês, comece a fazer essa prática a partir de hoje. Pode começar anotando em um bloco de notas do teu celular, pode ser também em um papel, aquilo que for mais fácil para você, aquilo que você se adaptar melhor. Mas não apenas anote, também tenha o hábito de fazer uma análise mais crítica e com uma certa frequência. Faça isso pelo menos uma vez por semana e, se for necessário fazer isso mais vezes na semana, faça também. Porque simplesmente se você anotar e esquecer desses números, isso não vai resolver a sua vida financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido esclarecer mais esse ponto do planejamento financeiro para você. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para aprender cada vez mais sobre finanças pessoais. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!